Oi, gente, estou de volta. Vamos continuar. Bom, agora falando um pouco sobre as bases de Bronze-Lowry, como a gente já viu, elas são aceitadoras de próton, né? Em solução aquosa, a hidroxila é a base mais forte, né? E o ácido conjugado da hidroxila é a molécula de água, tá? Uma outra base que é muito importante, que a gente vai comentar muito, é a amônia, né? Então, a amônia, ela reage com água para formar o íon amônio, né? Então, o íon amônio é o ácido conjugado da amônia, tá bom? Da mesma forma que os ácidos, a força da base também é dada por uma constante que a gente vai chamar constante de basicidade, que é o Kb, tá? Quanto mais forte é a base, mais fraco é o ácido conjugado, tá? Aqui a gente tem uma reação geral, né? O B mais H2O vai dar uma base geral HB+, mais OH-, tá? Aqui, quando a gente tem o Kb muito menor do que 1, significa o quê? Que essa espécie aqui, ela tem a concentração bem maior do que essa aqui de baixo, tá? Então, isso significa que essa base é uma base fraca, tá? Ou seja, se essa espécie aqui tem a concentração muito maior do que essa daqui, significa então que a base é uma base fraca, tá? Vamos falar um pouco sobre as bases dos ácidos conjugados, né? Todas as bases de um ácido conjugado, elas vão ter também um Kb, tá? Então, por exemplo, o íon fosfato é a base conjugada do HPO4 2-, né? Do ácido HPO4 2-. O íon cianeto, ele é a base conjugada do ácido cianídrico, que é o HCN, tá? A amônia é a base conjugada do íon amônio. E a hidrazina é a base conjugada desse cátion, né? Esse cátion aqui protonado, tá certo? Esses ânions, na verdade, quando eles estão presentes em solução aquosa, eles produzem soluções básicas, né? Então, normalmente quando a gente dissolve, por exemplo, fosfatos, cianetos e etc., eles vão produzir soluções básicas, né? Da presença dessas bases, vamos dizer assim, bases de ácidos conjugados, tá? A gente tem ânions simples em solução que tem carga múltipla, como por exemplo o sulfeto, né? O sulfeto, do mesmo jeito que a gente tinha lá atrás, cada uma dessas espécies também vai ter uma constante de basicidade, né? Então, aqui o sulfeto tem uma constante de basicidade e o hidrogênio sulfeto também, tá? Agora, olha que interessante. A constante de basicidade do sulfeto é bem alta, né? Significa que ele tem esse equilíbrio aqui, na verdade, ele tende a formar o ácido sulfídrico, né? Então, o H2S. Agora, isso na prática é interessante porque ele dá um cheiro bem forte de H2S. Tem aquele cheiro enjoado de... Enjoado não, é ruim mesmo, né? De ácido sulfídrico, de H2S, que é o mesmo cheiro do ovo podre. Então, as soluções de sulfetos, normalmente eles têm esse cheiro ruim, né? De sulfeto, tá bom? Bom, o íon sulfosfato, ele tem 3 constantes de basicidade, né? A gente tem o pKb, que é esse primeiro aqui, e a gente tem os outros 2. Agora, você percebe que o segundo pKb aqui, ele é menor do que 7, né? Então, isso quer dizer que o íon hidrogênio fosfato, ele atua como um ácido, como uma base. Porque se você prestar atenção, esse íon aqui central,
o HPO4 2-, ele é uma substância anfiprótica, né? Então, em princípio, ele poderia tanto receber como perder um próton, né? Se ele recebe um próton, ele vai ser a base. Se ele perde o próton, ele seria o ácido. Só que normalmente em solução aquosa, ele funciona mais como uma base do que como ácido. Ele vai ter um comportamento básico, né? E não com comportamento ácido, tá? E esse daqui de baixo, o pKb é bem alto, né? Então significa que ele vai ser, vai funcionar como uma base também, tá bom? Isso daqui também é muito importante. Às vezes a gente vê, mas de uma forma, a gente percebe isso, mas olhando de uma outra perspectiva. As bases conjugadas de ácido forte, elas não reagem de forma significativa com água. Ou seja, são bases muito fracas. Em outras palavras, o equilíbrio de ionização de bases fica bem para a esquerda. O que acontece? Quando você tem um ácido forte, muito forte como o ácido perclórico, por exemplo, a base dele vai ser extremamente fraca, tá? E isso normalmente acontece. Quando você tem um ácido forte, ele tende a ter uma base conjugada fraca e vice-versa, né? Se você tem um ácido fraco, muito fraco, a base conjugada dele vai ser forte. Então, a gente tem acontece esse tipo de questão, né? Então, por exemplo, os íons nitrato e haleto, e o perclórico e o íon perclorato, como eu falei, eles vão ter pH essencialmente neutro. Então, numa solução de um sal, por exemplo, de nitrato de sódio, ou de cloreto de sódio, ou de perclorato de sódio, essas soluções elas vão ter o pH neutro, muito próximo de neutro, né? Então, ácidos fortes, eles vão produzir soluções de pH neutro de um modo geral, tá? Agora eu cheguei na parte do comportamento de acidez de íons metálicos. É o que vocês vão encontrar em alguns livros como aquácidos, né? O que acontece, pessoal? É que os íons metálicos, eles todos quando estão em solução, eles não ficam isolados como a gente costuma escrever. Por exemplo, íon sódio mais, como se estivesse isolado em solução, como se estivesse puro lá dentro da água, alumínio mais 3. Na verdade, esses íons, eles ficam sempre hidratados, eles formam o que a gente chama de um complexo com moléculas de água. Geralmente, esse íon complexo, que é formado com moléculas de água, eles são hexamoleculares, ou seja, eles são coordenados por 6 moléculas de água. Então, é muito comum a gente escrever como está aqui embaixo o alumínio, né? Então, ao invés de você escrever o alumínio mais 3 como Al mais 3, a gente deveria escrever ele dessa forma aqui, porque é o que acontece na prática em solução aquosa, né? Então, o que a gente vai chamar de aquácido, é isso que a gente chama aqui de aquácido, porque os íons metálicos, eles são solvatados e geralmente com 6 moléculas de água, tá? E tem algumas informações importantes, tá? À medida que a densidade de carga do íon aumenta, né? E densidade de carga alta significa que ele vai ter uma alta carga e um raio pequeno, como é o caso, por exemplo, do alumínio mais 3, né? O que acontece quando isso ocorre? Os pares eletrônicos isolados no oxigênio da água tornam-se fortemente atraídos pelo íon metálico. Do que a gente está falando? Ele está coordenado por moléculas de água, né? Então, quando você tem um íon, né, um cátion, com uma densidade de carga muito alta, ou seja, alta carga e raio pequeno, ele atrai esses elétrons dos oxigênios da água muito fortemente. O que vai acontecer então? Isso significa que essas moléculas de água elas podem perder próton. Isso é o que a gente está chamando de aquácido.
Então, um hidrogênio, por exemplo, de uma dessas moléculas de água vai ser perdido para outra molécula de água que não está coordenada nessa primeira esfera de coordenação ali daquele ânion, daquele cátion, né? Então, nesse momento, a gente vai formar espécies desse tipo aqui, tá? Ou seja, espécies desprotonadas, né? Então, isso é o que a gente chama de aquácido, é o comportamento ácido desses íons solvatados, né? Desses cátions metálicos solvatados, tá? Então, é isso que acontece quando a gente tem íons com essas características, né? Então, íons assim, que tem uma densidade de carga muito alta em solução aquosa, eles tendem a ser ácidos. E, de fato, quando a gente trabalha no laboratório, a gente percebe que o alumínio, se você for medir o pH de uma solução de alumínio mais 3, ele é ácido, ele é naturalmente ácido, né? Assim como o de outros íons também, como, por exemplo, o ferro 3, também é um íon extremamente ácido, tá? E outros íons também. Então, eu coloquei aqui uma tabela só para a gente ter uma ideia do comportamento de alguns desses ácidos, né? Então, por exemplo, os metais alcalinos, eles tendem a ser neutros, tá? Primeiro porque a densidade de carga deles não é muito alta, mas o lítio, ele tende a ser ligeiramente ácido. O berílio e o magnésio e o cálcio, eles são ligeiramente ácidos também. O alumínio e o escândio, eles são muito ácidos, eles são ácidos, né? E o titânio mais 4, ele é extremamente muito ácido também. Eu já citei o ferro 3, se a gente for medir o pH do ferro 3, uma solução de pH de ferro 3 pode chegar a pH 2, por exemplo. É um pH muito baixo, tá? Então, aquilo que eu tinha falado, quanto maior a densidade de carga do íon metálico, mais o equilíbrio muda em direção à produção do íon hidrônico, ou seja, mais ácido vai ser esse cátion, tá? Então, vai deixar o íon metálico como uma espécie hidroxilada em solução, tá bom? Então, agora, uma outra informação interessante é o seguinte, os íons metálicos com carga mais 3 ou superior, eles só vão existir como íons verdadeiramente hidratados, ou seja, como a espécie não desprotonada, em pH muito baixo. Então, se você quiser manter, por exemplo, o alumínio totalmente hidratado, sem perda nenhuma de hidrogênio para a solução, você tem que manter ele em pH muito ácido, tá? E esse processo é o processo de hidrólise, que muitas vezes a gente costuma escrever de outra forma, né? Mas na realidade a gente tem que interpretar da forma como a gente está colocando aqui, tá bom? Então a gente tem que imaginar o íon sempre da forma coordenada com as moléculas de água, tá bom? Então é uma outra forma da gente observar, né? É um pouquinho mais complexa, mas é o que de fato acontece em solução aquosa, tá bom? Bom, os íons, alguns desses íons metálicos, eles podem perder mais de um próton, né? Como acontece com o caso do alumínio. E a gente pode também ter um pKa para cada um desses íons também, tá? Então, isso é uma observação. E aqui, ainda falando sobre os aquácidos, aqui eu tenho só um esquema do comportamento de alguns desses íons em solução, né? Por exemplo, o alumínio, aqui, como eu tinha falado, em pH muito baixo é onde ele fica na forma totalmente hidratada. Então, aqui ele está com uma L mais 3, mas a gente lembra que ele está, na verdade, hexacoordenado com 6 moléculas de água, né? Aqui, mais ou menos no pH entre 6 e 8, é quando ele precipita na forma de hidróxido de alumínio, tá? Esse hidróxido de alumínio também, quando precipita, também carrega uma quantidade enorme de moléculas de água, né? Forma aquela substância gelatinosa. Agora, em pH muito alto, o alumínio chega a formar uma espécie que a gente chama de tetrahidroxialuminato, tá? Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, que tem a ver também com o caráter anfótero do alumínio, né? Dos compostos dos óxidos e dos hidróxidos de alumínio, tá?
Agora, por exemplo, o magnésio, ele é um elemento que ele é levemente ácido, né? Então, ele fica a maior parte do tempo na forma hidratada. Agora, só realmente nessa região aqui de pH muito alto é que a gente vai conseguir precipitar o magnésio, tá? Na forma de hidróxido. E o sódio, por outro lado, ele permanece em solução em qualquer pH, né? Ele não, ele vai permanecer sempre na forma hidratada. Então, ele é um íon que tem uma acidez, ele é um íon neutro, vamos dizer assim, né? A acidez dele é praticamente nula. Então, ele vai ser um cátion neutro, tá bom? Então, isso aqui é só pra gente, para exemplificar, tá bom? Bom, então, isso aqui é só pra gente, para reforçar, né? Então, o íon, para comentar aqui num pH mais alto, então forma o íon tetrahidroxialuminato, que é esse daqui, tá bom? No caso do alumínio. Bom, assim como os cátions metálicos, né? Eles possuem padrão de acidez em solução aquosa, os ânions não metálicos também, né? Quando eu digo ânions não metálicos, eu estou me referindo a ânions simples, né? Não estou me referindo a aqueles ânions que a gente viu no vídeo anterior, tá? Aqueles oxiácidos, não estou me referindo a eles, estou me referindo a ânions simples, tá? Então, eles também apresentam um certo padrão de basicidade, tá? Então, a gente pode ter ânions muito básicos, como, por exemplo, esses aqui, do grupo do nitrogênio, e a gente pode também ter, no grupo do oxigênio, por exemplo, eu tenho um oxigênio que é muito básico, o íon óxido, né? Muito básico, e tenho depois uma diminuição dessa basicidade ao longo do grupo, né? E no caso dos halogênios, né? Eu tenho fluoreto, que ele é levemente básico, né? Fracamente básico, e o cloreto, brometo e iodeto são neutros, né? Então, os íons haletos, eles são neutros, né? E têm um comportamento semelhante a dos metais alcalinos, né? Tem uma neutralidade em solução. E um fator que costuma afetar a basicidade é a densidade de carga também. Lembra que lá, no caso dos metais, quanto maior a densidade de carga, ou seja, quanto maior a carga e menor o raio, maior a acidez daquele cátion, né? E aqui é o que a gente observa também. Então, quanto maior a densidade de carga, como ocorre, por exemplo, com o nitreto, o fosfeto e o arseneto, eles tendem a ser muito básicos, porque a densidade de carga deles é muito alta também. Então, a tendência é que eles sejam, que eles também recebam o próton, né, em solução aquosa com mais facilidade do que os demais ácidos, do que os demais elementos, né? Então, a gente deve encontrar essas espécies aqui protonadas em solução aquosa, tá certo? Bom, agora voltando aos oxiânions, que a gente já comentou anteriormente, então, assim como... E aí a gente vai analisar o contrário do que a gente tinha visto em relação aos ácidos, né? Os oxiácidos, né? Então, a acidez dos oxiácidos, ela depende do número de átomos de oxigênio e do número de átomos de hidrogênio que a gente tem na molécula, né? Já a basicidade depende do número de átomos de oxigênio e da carga do íon também, tá? Então, a gente pode ter íons neutros, ligeiramente básicos, moderadamente básicos ou fortemente básicos, né? Então, quando a gente tem essa série aqui, ó, XO, XON menos, como por exemplo NO3 menos, à medida que a gente diminui o número de átomos de oxigênio, né? À medida que N diminui, a basicidade aumenta, né? Então, se você tem, por exemplo, o nitrato e o nitrito, o nitrito ele é mais básico que o nitrato,
tá? Então, à medida que N diminui, a basicidade aumenta, ou seja, o nitrato ele vai ser menos básico do que o nitrito, né? Então, isso tem a ver com o que a gente já comentou anteriormente. Então, quanto maior a acidez do ácido, mais fraca é a base conjugada, né? Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, o ácido nítrico ele é mais forte do que o ácido nitroso, logo, a base conjugada do ácido nítrico vai ser mais fraca que a base conjugada do ácido nitroso, ok? E aí, essas duas tendências aí têm a mesma origem. Quanto maior o número de átomos de hidrogênio de oxigênio em torno do elemento X, mais fraca vai ser a ligação OH e menos propenso o ânion vai ser de sofrer hidrólise, tá bom? Então, aqui foi só um exemplo, né? De como é que seria essa questão da basicidade. Então, quando você tem, por exemplo, ânions do tipo XO4-, como o perclorato e o permanganato, a gente vai ter os ânions vão ser neutros, né? Assim como o nitrato e o clorato. Já ânions do tipo XO2-, como o nitrito e o clorito, né? Eles vão ser eles vão ter uma basicidade fraca, né? E já os XO-, como por exemplo o hipoclorito, eles vão ser moderadamente básicos, né? Então, à medida que diminui o número de átomos de oxigênio, mais básico tende a ser aquele ânion, aquele óxido ânion, tá bom? E a gente tem, pensando aqui nessa série, né, de fórmula XO4-2, que é o caso do ácido sulfúrico, né? Conforme a carga aumenta, a basicidade tende a aumentar também, tá? Então, por exemplo, quando você pega aqui a série XO4-, como já tinha mostrado anteriormente, o perclorato e o permanganato, a gente vai ter um ânion neutro, né? Se você pega o XO4-2-, como o sulfato, o cromato e o molibdato, aí eles vão ser levemente básicos em solução, né? Esses ânions aqui. Moderadamente básicos vão ser o caso, por exemplo, do fosfato, e aqui a gente tem o ortovanadato, tá? E vai ser uma solução fortemente básica em espécies como, por exemplo, o silicato, tá? Que tem carga -4. Então, à medida que a carga vai aumentando, a gente tem um aumento também da basicidade desses oxiânions, tá bom? Então, aumenta com o número aumenta à medida que diminui o número de oxigênios presentes e aumenta também à medida que aumenta a carga daquele ânion, tá? Então, só para a gente fixar bem. Então, aqui eu trouxe também uma figura que mostra como é que variam essas espécies em solução, né? Então, aqui, por exemplo, o ácido fosfórico, ele existe só em pH muito básico, muito ácido, desculpa. Então, à medida que a gente vai aumentando o pH, essas espécies, ele vai perdendo, então, um próton nesse processo, né? E o fosfato a gente vai aparecer somente em pH muito básico, né? Então, em pHs anteriores, a gente vai ter a espécie protonada. Já o ácido sulfúrico, só em pH baixo, que a gente vai ter a espécie protonada. No resto, a gente vai ter em todo momento a espécie não protonada. Isso mostra que a basicidade dele é mais baixa, né? E aqui a gente tem o perclorato, que em qualquer pH ele vai estar sempre desprotonado, ou seja, é uma espécie que tem uma basicidade muito, muito baixa, tá? Então, é mais um indício de que o perclorato ele forma soluções neutras, tá bom? Falando ainda sobre a basicidade de ânions, a gente pode ter ainda
a gente comparando ainda, né? As espécies, por exemplo, do tipo XO3N-, como é o caso, por exemplo, do carbonato do sulfito, né? Comparando com XO3-, como é o caso do nitrato e do clorato, a gente vai ver que o carbonato e o sulfito, eles são moderadamente básicos, ou seja, eles são mais básicos do que o nitrato e o clorato, tá? Isso acontece também à medida que a carga do oxiânion aumenta. Então, isso aqui é só para a gente poder ver novamente esse fato acontecendo, tá bom? Bom, aí eu cheguei na parte do anfoterismo, né? Eu comentei anteriormente que o alumínio é um elemento que forma espécies anfóteras, né? E o que significa ser anfótero, né? Significa o seguinte, que se o composto, né, o óxido ou hidróxido de um determinado metal, ele pode se comportar ora como ácido, ora como base, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? E, por exemplo, a gama-alumina é uma forma da alumina, né? Ela é um exemplo de óxido anfótero, né? O óxido de alumínio, de um modo geral, ele tem essa característica anfótera. Então, a gama-alumina especificamente, ela vai reagir com água em meio ácido para formar, então, o íon alumínio hidratado, né? Então, vai formar o alumínio. E ela reage também em meio básico, né? E forma o íon tetrahidroxialuminato, tá? Então, isso é o que ocorre com o óxido de alumínio, né? Então, aqui são as espécies que são formadas, né? E aqui essa espécie do alumínio em meio ácido e aqui o tetrahidroxialuminato em soluções básicas, né? E a gente consegue isolar, né? A gente consegue isolar o íon alumínio, por exemplo, de soluções ácidas de sulfato, e o tetrahidroxialuminato a gente consegue isolar de soluções básicas, né? De soluções básicas como um sal de sódio. Então, existe o tetrahidroxialuminato de sódio, tá? E, obviamente, os sulfatos de alumínio, tá bom? Então, é só para mostrar que a gente consegue isolar essas espécies, né? E, além disso, o hidróxido de alumínio, ele também é anfótero, tá? Então, ele reage tanto com uma base, como, por exemplo, o hidróxido de potássio, para formar o tetrahidroxialuminato de potássio e também reage, por exemplo, com ácido nítrico para formar o nitrato de alumínio, né? Então, essas duas reações também ocorrem com o hidróxido. Então, ocorre tanto com o óxido do elemento como com o hidróxido do elemento. Agora, na tabela periódica, existem alguns tipos de elementos que têm tendência ao anfoterismo, né? Ou seja, apresentam essa característica. Entre os elementos representativos, eles ficam bem no limite ali, no limite daqueles elementos que a gente considerava semimetálicos, né? Ou aqueles elementos intermediários, né? Então, a gente tem aqui essa situação limítrofe, vamos dizer, né? Nessa região azul aqui, a gente tem os elementos básicos, como os metais alcalinos, que são básicos, os alcalinos terrosos, excetuando o berílio, né? O berílio, ele tem um comportamento anfótero, assim como o alumínio, que eu já comentei, o gálio e o índio, do grupo 13. E no grupo 14 a gente tem o germânio, o estanho e o chumbo também tem um comportamento anfótero, né? E o arsênio, o antimônio e o bismuto também. Agora, os elementos que estão aqui circulados, todos os óxidos de todos os estados de oxidação que eles têm são anfóteros, né? Então, todos esses elementos em todos os estados de oxidação são anfóteros. Já os que estão aqui no grupo 15, só os estados de oxidação mais baixos é que vão apresentar anfoterismo, né? Isso significa que se você pegar
o óxido de arsênio 5, esse óxido ele não deve ser anfótero, deve ser um óxido ácido, tá? Então, aqueles óxidos que têm número de oxidação mais alto, bem alto, eles tendem a ser mais ácidos. Então, para esses 3 elementos aqui, os anfóteros vão ter um estado de oxidação mais baixo, tá bom? E em relação ao bloco D, só para a gente vai dar uma olhadinha só na primeira linha, tá? A gente tem alguns desses elementos apresentam óxidos anfóteros e vai depender do número de oxidação, tá? Normalmente, o que ocorre? Números de oxidação 3 e 2, que são os números de oxidação mais baixos, eles têm características básicas, tá? E os números de oxidação altos, eles são ácidos. Então, por exemplo, se você pegar aqui o vanádio 5, o óxido de vanádio 5, V2O5, ele é ácido. Assim como, por exemplo, o óxido de cromo com número de oxidação mais alto, ou de manganês 7, por exemplo. Manganês 6, eles vão ter essa característica ácida. Agora, os óxidos anfóteros, eles vão aparecer justamente nos números de oxidação mais intermediários. Então, por exemplo, titânio, vanádio, cromo, manganês e ferro, eles vão ser anfóteros no número de oxidação mais 4. Aqui ele colocou, por exemplo, o ferro 3 como anfótero. Eu não conheço o ferro 3 como sendo anfótero, eu nunca vi esse comportamento dele, tá? Isso é uma observação. Cobalto, níquel, zinco com número de oxidação mais 2. O zinco também é um elemento anfótero, tem um anfoterismo bastante acentuado, tá? Então, esse daqui é só para a gente observar que geralmente essa observação que a gente faz. Elementos do bloco D com número de oxidação muito alto, eles são ácidos, com número de oxidação baixo, eles tendem a ser básicos, e com número de oxidação intermediário, 3, 4, eles tendem a ser anfóteros, tá? E aqui, em especial, a gente está trabalhando com a primeira linha do bloco D, tá? Seria o 4º período, tá certo? Agora, se a gente fosse rigoroso, não existe uma forma, na verdade, simples da gente prever o anfoterismo, tá? O que a gente discute é o comportamento experimental que a gente conhece, né? Mas o que acontece? Provavelmente, esse comportamento ele se reflete na capacidade do íon metálico de polarizar íons óxido que estão cercando esse íon, né? Então, de introduzir covalência na ligação. O que acontece? Quando você tem um ânion, um cátion, com carga alta demais, como por exemplo, manganês 7, a polarizabilidade desse cátion é tão alta, né? O poder polarizante desse cátion é tão alto que a ligação ela é covalente, não tem o que discutir, tá? Então, isso faz com que esse ácido ele tenha uma tendência, esse elemento, esse metal, ele tem um comportamento ácido, né? Um óxido ácido. À medida que essa capacidade de polarizabilidade ela diminui e fica de uma forma, você chega num número de oxidação tal que a gente tem um caráter intermediário nessa ligação, ela não é nem covalente realmente e nem iônica realmente, aí a gente chega naquela situação do material ser anfótero, né? Então, covalente, extremamente covalente vai ser ácido. Se for iônico, ele tende a ser básico. Então, aquela ligação intermediária, né, é o que tende a formar o material anfótero, tá certo?